Bom dia, pessoal. Eu inicio esse vídeo de hoje deixando o Salmo de número 123. O Senhor é o meu pastor, o nosso pastor, então nada nos faltará. Bem, o vídeo de hoje é sobre janela. Eu estou aqui com a basculante, mas isso serve tanto para uma porta, serve tanto para uma janela balcão, serve tanto para uma janela porta, enfim, tudo que for madeira, isso aqui que eu vou estar falando se aplica da mesma forma. Qual é o primeiro passo de uma boa pintura da janela? O primeiro passo da boa pintura da janela é, sem dúvida nenhuma, isso aqui, a lixação. Essa etapa é importantíssima e não pode ser pulada. Você pode chegar numa ferragem e comprar uma lixa para madeira, mas eu gostaria de deixar aqui uma dica para você. Quando você for comprar uma lixa, compre essa aqui. Essa é uma lixa que se vende a metro, a lixa amarela. É uma lixa a rolo, e você chega lá e pede 1 metro, 2 metros, enfim, você pede a quantidade que você for usar e aplicar aí no seu trabalho. E você corta em pedaços como esse para aplicar a lixação. Então, de modo nenhum, pula essa etapa, porque nós temos que ir com a janela, que é a de eucalipto. Uma janela que, pelo custo ser mais baixo, é uma janela das mais vendidas, mas ela vem a grosso modo, ela vem bruta, ela vem cheia de felpa. Então é importantíssimo que você aplique uma boa lixação sobre essa janela. Essa etapa da lixação da janela, ela não pode ser pulada, ou seja, ela tem que ser muito bem aplicada. Então você pega essa lixa aqui, pode ver que ela vai desgastando a janela e vai saindo bastante pó, porque essa lixa, ela lixa muito bem. Você poderia aplicar também uma lixadeira, mas se você pegar uma janela veneziana, se você pegar uma porta detalhada, essa lixadeira não vai ter muita utilidade, porque ela não vai pegar em alguns lugares que só a lixa à mão vai pegar. Então, eu gosto de lixar a mão com essa lixa aqui, porque ela dá um resultado bem satisfatório. Então, a primeira coisa que você vai fazer é lixar, e lixar muito bem essa superfície a qual você estará aplicando a tinta posteriormente. Uma coisa importantíssimo para você que está aí me vendo nesse vídeo, nunca faça e nunca cometa o erro de aplicar a tinta esmalte direto sobre essa superfície crua, porque ela ainda não está com os poros fechados e ela vai absorver toda essa tinta e consecutivamente você vai gastar muito mais tinta, e gastando muito mais tinta, então você vai gastar também dinheiro desnecessário. Então o que você faz? Você pega, o ideal seria colocar um fundo nivelador, um fundo branco que nem esse, que é um fundo nivelador especial para madeira, mas eu não tenho um fundo nivelador de madeira, mas eu tenho um resto de tinta acrílica, fosca, um resto de PVA, que eu pintei um forro, que eu pintei uma parede, e está lá no depósito. Eu não sei porque eu vou usar, não tem problema, você pega essa tinta e aplica sobre essa madeira. Se for uma tinta esmalte branca, você vai pintar, aplique branco, e se for qualquer outro marrom, azul, se for uma tinta escura que você vai aplicar, aplique qualquer tinta que você tenha, acrílico fosco, PVA, não tem problema nenhum. Você vai estar economizando e gastando aquela tinta que está parada lá. Use, não tem problema nenhum. Após a aplicação deste fundo, ou dessa tinta acrílica, a janela, você vai notar, quando você passar a mão nela, que ela vai ter arrepiado, porque secou a tinta. E essa tinta vai puxar ainda aquelas felpas, porventura estiverem na madeira. E que aí, o que a gente faz? Aí então a gente entra na segunda etapa dessa lixação. Você vai pegar uma lixa como esta, vai estar dobrando essa lixa, e vai estar aqui, e essa lixa agora é uma lixa 120 para madeira. Não precisa mais ser uma lixa 60, grossa, que nem eu estou usando. Você pega essa lixa 60, 120 para madeira, e você vai voltar a lixar. E quando você voltar a lixar, você vai ver que esta superfície que já está com a aplicação do fundo, ela vai ficar totalmente lisa, isenta daquelas felpas a qual tinha no começo dessa janela. Essa janela já está começando a ficar com aspecto de um bom acabamento. Mas logo após a lixação dessa janela, desse fundo que você deu,
você vem para a etapa da limpeza. Essa janela ela tem que ficar isenta de sujeira, isenta de pó, isenta de qualquer coisa que possa afetar a pintura do esmalte. Então você vem aqui com o pincel, limpa bem os cantos, bem esmerado. Se você quiser usar um aspirador de pó, não tem problema nenhum, mas o ideal é que essa pintura fique totalmente, essa janela fique totalmente sem pó nenhum em cima dela. Mas nunca aplique o esmalte direto sobre a janela, sempre use o fundo. Importante, quando você pegar uma lata de esmalte de 3.600, ou você pegar uma lata de esmalte, de um galão de esmalte de 1 litro, o que você vai fazer? Você nunca vai abrir a lata. O princípio você vai abrir a lata, você vai mexer, homogeneizar a tinta, deixar a tinta com o aspecto que ela é de verdade, tirando aquele óleo que fica por cima, você homogeneiza bem essa tinta e depois você coloca no recipiente. Nunca abra a tinta e coloque o pincel direto para vir pintar sua madeira, porque os poros ainda estão cheios de pó, ainda pode ter resquício de sujeira, e quando você fizer isso, você vai acabar sujando todo o restante da tinta desnecessária. Então você pega a tinta, homogeneiza ela bem e coloca num recipiente como esse, ou num recipiente maior, aplica aqui 10, 15% de solvente, mexe bem, e aí então você vai começar a sua aplicação do esmalte sobre a superfície que você já lixou, que você já isolou, e agora vem a aplicação do esmalte. Princípio básico, você vai estar pintando e porventura você vai começar a notar que esse pincel começa a ficar encrostado, ele já não começa a escorregar como estava escorregando no começo da pintura. E aí muitas pessoas, e eu trabalhei com pintores, que eu ensinei a pintar, e eles diziam, poxa, essa tinta está sempre engrossando. Não, na verdade, não é a tinta que está engrossando. Você já colocou a tinta, você já colocou o solvente, então a sua tinta já está pronta e preparada. O que está acontecendo é que é o seu pincel que está encrostando. Até por causa de alguma sujeira que porventura ainda tem, por causa do ar que você está pintando na rua, o vento, o sol, ele está ajudando a secar o pincel. Então o que você faz? Você pega um solvente como esse, despeja num recipiente como esse, e quando esse pincel começar a ficar assim, nunca coloque solvente na tinta. Você vem aqui, recipiente com um pouquinho de solvente, você vem, dá uma limpada no seu pincel e volta a pintar, e você vai ver que esse pincel vai escorregar novamente de uma maneira bem fácil da pintura. Então sempre que esse pincel ficar encrostado por causa do vento, por causa do sol, por causa da poluição, enfim, você vem aqui com um pouquinho de solvente, dá uma limpadinha nele aqui e volta a pintar, e o pincel vai estar novamente pronto. Sempre que ele encrostar, você dá uma limpadinha aqui no solvente e volta a pintar. Aplicou a segunda mão dessa tinta e deixou secar um tempo, de um dia para o outro, de preferência para ficar algo bem bacana e da maneira exata, você vai voltar para a etapa da lixação novamente. Por que a etapa da lixação? Por que tanta lixa? Porque é simples. Porque quando você aplicar a primeira mão de esmalte e você aplicar uma segunda mão de esmalte direto sobre a primeira, ela não vai ter fundição. E muita gente incorre nesse erro e logo ali adiante a janela está descascando porque cometeu esse erro. Então é necessário que você lixe a primeira mão do esmalte bem lixado para que quando você aplicar a segunda mão em cima desse esmalte, ele possa se fundir com a primeira, ou seja, ele tem uma absorvência entre as duas de mão e ela não venha descascar logo depois. Então nunca incorra no erro de aplicar uma mão de tinta esmalte e logo depois aplicar a segunda, sem antes ter lixado a primeira mão. Sempre use a lixa, porque a lixa é que vai fazer com que essa pintura tenha uma boa durabilidade aí de anos. Fazendo todas essas etapas e não pulando etapa nenhuma, você vai poder fazer o quê? Quando essa janela estiver mofada durante algum tempo, em que você tenha pintado ela, você pega lá a clorofina, você pega um sabão em pó e você vai poder limpar ela tranquilamente, ela vai voltar a ter um aspecto de nova. Mas se essas etapas forem puladas, quando você chegar lá para esfregar ela, ela vai começar a soltar da janela. Por quê? Porque ela não se aderiu da maneira exata uma mão
com a outra de mão. Então, se precisar aplicar uma, duas, três de mão numa janela, sempre que você for aplicar uma outra mão em cima de uma outra, lixe ela, para que ela tenha fundição uma com a outra e você tenha aí um serviço e um acabamento perfeito na sua janela. Então, se você não pular nenhuma etapa dessas, em qual eu ensinei hoje, que é a lixação, que é o isolamento da janela, que é a limpeza, que é a aplicação da primeira mão, que é sempre usar um potinho limpando o pincel, para que você não enche a tinta de solvente e a tinta perca a cobertura, porque quanto mais solvente se coloca nela, menos cobertura ela tem. Então você sempre usa o potinho, limpe o pincel e sempre aplique assim dessa maneira que você não vai estar tirando então a cobertura da sua tinta. Não pulando etapa nenhuma, no final dessa pintura você vai ter uma pintura lisa, uma pintura perfeita, um acabamento bonito. Não é algo tão difícil de se fazer. É que na verdade pintar janela é algo sempre chato e muitos pintores não gostam de pintar janela por ser uma das coisas mais chatas que tem na construção civil e dentro da pintura, mas é necessário que em qualquer ramo, em qualquer coisa que você for fazer, as etapas sejam feitas uma após outra, porque o acabamento final vai ser satisfatório e você vai ter algo que vai durar por um bom tempo. Então, eu deixo esse vídeo aí hoje. E a partir de amanhã estaremos postando outros vídeos aí falando sobre outras coisas. Então nós vamos gradativamente falando sobre questões de pintura dentro da construção civil. O mais básico, numa linguagem que você possa entender, porque muitas vezes a gente procura algo no YouTube e eles começam ensinando, daqui a pouco parece que se pula o vídeo e você perdeu o fio da meada. Então aqui nós queremos fazer um passo a passo descritivo para que você consiga fazer uma boa pintura, uma parede, uma massa corrida que nós vamos estar ensinando, um grafiato mais tarde, uma pintura de efeito, enfim, vários tipos de pintura dentro da construção para que você possa pintar a sua casa, porque na finalidade toda, o que nós queremos saber é como é que se dá a massa, como é que se lixa, como é que se pinta, como é que a gente se mistura a tinta, enfim, todas essas coisas que você que está aí do outro lado me vendo, é o que de fato você quer saber, para que você pinte a sua casa e aprenda a fazer um serviço que você vai olhar e diz, poxa, fui eu que fiz, que legal, eu aprendi no YouTube lá e agora eu estou fazendo eu mesmo. Isso é gratificante para nós mesmos. Então, eu quero terminar esse vídeo dizendo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva aí no canal, nos ajude e dê a sua sugestão, faça seu comentário, porque isso vai cada dia fazer com que nós façamos o melhor aí para você. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família.